Boa noite. Olá. Por favor, digam se estão me ouvindo bem. Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Boa noite. Mokaki. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né, Gilbert? Obrigado, Daniela, sim. Obrigado, Laura. Vou deixar o pessoal entrar. Peço desculpa trazer um minutinho, mas é que hoje meus filhos foram dormir mais tarde e acabaram me atrasando. Muito obrigado. Não, Rafael, essa página não é minha. Essa página é de um amigo meu. Então eu tenho, na verdade, são 4 páginas que eu estou fazendo live, né? Então é a minha página, é o Chileno Gomes _ Marcos. É a minha página. Mas eu sou um dos ADMs da filosofia cética, não é minha, mas eu ajudo lá, então de vez em quando eu faço live lá. Essa página do Schopenhauer é de um amigo meu, e um professor de filosofia é a página de um outro amigo meu, do Cláudio. E então eu, conversando com eles gostaram das lives e tal, e falaram, você não quer fazer lá na nossa página também e tal? Então, como a gente é amigo, a gente está sempre conversando pelo WhatsApp e tal, eu acabei vindo fazer as lives aqui. Mas eu já vou falar que eu não queria fazer a live assim, eu queria fazer a live com eles. Tanto com o do professor de filosofia quanto do Schopenhauer, só que eles não quiseram aparecer. Então eu acabei entrando sozinho. Então, eu também convidei ele para ele fazer junto comigo, mas ele não quis. Pessoal, estou esperando o pessoal entrar. Vamos... Obrigado, Daniele. Muito obrigado. Eu queria pedir para vocês, como se vocês gostam da live, ajudar a divulgar nos grupos de WhatsApp, para quem gosta de filosofia. Por favor, ajudar a divulgar. Eu tenho os meus canais no YouTube, que é o Traduzindo a Filosofia e o Chileno Gomes. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir no meu perfil também. Eu tenho vários vídeos sobre filosofia. Publicador da Page. O que é isso? Desculpa, cara. Eu sou velho. Tenho 40 anos, eu não sei o que é isso. Pessoal, quem quiser me mandar perguntas, eu vou começar a falar. A gente definiu o tema hoje por moral e ética. E eu vou pedir que quem tiver pergunta, por favor, mande na caixinha aqui embaixo, tem uma interrogação aqui, 2 caixinhas, fica mais fácil para eu acompanhar. Porque no chat, às vezes, o pessoal fica conversando e aí eu não consigo acompanhar, eu vou respondendo e vai correndo muito a página, tá? Quem tiver qualquer dúvida, depois quiser falar comigo, quiser conversar comigo, quiser mandar qualquer coisa, depois entra no meu perfil, o Chileno Gomes _ Marcos, e pode me mandar inbox. Eu não prometo responder na hora, porque é muita gente, mas eu respondo todo mundo, tá? Eu respondo, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Beleza? Então tá, então vamos começar a falar sobre ética e moral. Ontem eu fiz uma live de 2 horas para falar sobre política, e hoje a gente vai falar sobre ética e moral. Não sou eu, Vitória, que administra essa página. A Vitória perguntou, você que administra essa página? Não sou eu. Essa página é de um amigo meu. Ele não gosta que fale o nome dele, ele é meio tímido, mas essa página é muito legal. Por isso que eu estou aqui. Bom, vamos falar um pouco de ética e de moral. Então, primeiro a gente tem que entender o que é ética e o que é moral. Se você procurar a raiz etimológica dessas 2 palavras, se você procurar de onde elas vieram, então uma vai vir do grego, né? Então ética vai vir do grego, e moral vem do latim. O que acontece? Na raiz etimológica elas querem dizer a mesma coisa. E muitos dicionários, se você procurar no dicionário, eles vão dar a mesma definição, certo?
Só que convencionou-se, né, de um tempo para cá, convencionou-se a distinguir esses dois conceitos, né? Então o que acontece? Hoje a gente ouve muito falar que a empresa tem que ter ética, o profissional tem que ter ética, tem que ter moral. E se eu perguntar por que você... O que é ética ou moral, né? Fala assim, bom, tudo bem, então me explica o que é ética e o que é moral. E as pessoas não sabem explicar. Então a gente tem um grande problema aí. Por quê? Porque não existe um conceito definido hoje na modernidade, não existe um consenso entre os autores sobre ética e moral. Aí ele disse, se a live vai ficar salva, vai. Eu vou salvar aqui, embora ontem eu tive um problema na minha página e não consegui salvar a última live, eu fiz 2 lives seguidas. E continuação de ontem, mais ou menos, o tema é correlato, né? O Regeu diz, moral e ética é a mesma coisa? Então, eu estou falando sobre isso, a gente vai entrar nisso agora. Então, o que acontece? Quando a gente fala hoje de ética e moral, a gente não tem uma definição que é aceita pelos autores, por todos os autores. Então fica muito difícil, por quê? Porque eu posso falar para vocês aqui uma coisa, e de repente vocês vão fazer um curso, ou vocês vão ver uma aula de um outro professor, e ele vai falar o contrário. Tá? Então, eu geralmente, todas as minhas aulas, os assuntos, eu começo da Grécia Antiga, né, na filosofia clássica, e venho avançando. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dar o conceito que eu gosto, certo? O conceito pelo qual eu trabalho, e aí eu vou voltar e fazer essa reconstrução, tá? Para que vocês tenham uma ideia na cabeça do porquê que isso acontece. Ficou parecido, ó? É que eu não tava com barba aqui quando fez esse desenho. Tava só por fazer. Bom, então vamos lá. Hoje, eu gosto muito de um conceito. Lucas, eu vou deixar anotada essa tua pergunta aqui, que daqui a pouco eu vou responder ela, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre a ética kantiana e os utilitaristas. Bom, o que acontece? Eu gosto muito da definição de ética do professor Clóvis de Barros Filho e do professor Cortella. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu fui aluno do professor Clóvis. Aliás, eu não fui, eu continuo sendo, porque quem é aluno do professor Clóvis vai ser aluno dele para sempre. E tem uma definição de ética hoje que eu trabalho com os meus alunos, trabalho nos meus textos, meus vídeos, que é uma definição que foi estabelecida pelo professor Clóvis Barros Filho junto com o professor Cortella. E a definição é a seguinte: ética é inteligência coletiva, certo? O que isso quer dizer? Ética, ela é um conjunto de regras estabelecidas por um grupo ou sociedade para melhor convivência entre si, certo? Enquanto moral é um questionamento, um discurso que você faz sobre você mesmo, da forma que você irá agir com você mesmo, certo? Vou explicar. Então, assim, a ética ela é sempre grupal, enquanto a moral ela diz relação ao indivíduo, certo? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para a gente começar bem simples. Se você está... Vamos supor que nós estamos numa palestra ao vivo. Então, nós estamos aqui agora online com 50 pessoas, certo? 51, mas eu 52. Estamos num auditório com 50 pessoas. E de repente aparece alguém nu, alguém pelado. E você tá com a sua namorada ou seu namorado, ou com seus filhos, ou com seus pais. Você vai se sentir bem sendo uma pessoa pelada do seu lado? Não vai. Não vai. Você vai achar estranho, você pode até não achar ruim, mas você pode dar risada, mas você vai se sentir incomodado. Por quê? Porque convencionou-se que na nossa sociedade andar nu não é o que melhor rege a convivência entre nós. Inclusive é crime, né? Então, assim, não é usual. Então você se sente incomodado. Agora, então não é ético sair pelado na rua. Agora, se você vai para uma praia de nudismo ou para uma comunidade naturalista
e de repente chega alguém pelado, essa pessoa está sendo ética? Tá. Por quê? Porque convencionou-se naquele grupo que não tem problema andar pelado. O Karnal não sabe o que é imperativo categórico de Kant. Leonardo, o professor Karnal foi meu professor na pós-graduação. Ele é um monstro, cara. É um monstro. É porque as pessoas costumam julgar, às vezes, o professor Karnal, o Cortella, o Clóvis, falam que eles são muito rasos, mas é porque eles trouxeram a grande massa para a filosofia. Eles falam de forma simples, eles repetem muitas vezes a mesma ideia. Por quê? Porque o povo conhece muito pouco de filosofia. E aí, quem tem um pouco mais de conhecimento, quem gosta do assunto, começa a achar um pouco maçante, um pouco fraco, mas são monstros, assim, são caras assim que estudam isso a vida inteira. Então, eu acho que você tinha que rever um pouco o seu conceito sobre o professor Karnal, Leandro. Eu falo porque eu tive aula com ele e o cara é um monstro. Enfim, o que acontece? Então, quando a gente, voltando para a ética, quando a gente fala de ética, a ética ela é grupal. Então a ética ela é um conjunto de regras que é criado por um grupo ou sociedade. Então por que a gente não fala em ética humana, ética mundial? Porque a gente até hoje nunca conseguiu chegar de fato em uma ética que todos os grupos estivessem de acordo. Então a gente fala sobre éticas de grupos ou sociedades, certo? E a moral? A moral é exatamente como você decide que vai agir. Então, enquanto a ética ela é grupal, a moral ela é particular. Então, vamos supor que você trabalha num caixa. E uma pessoa tem que te dar uma nota de R$5. E ela se confunde e ela te dá uma nota de 50. E ela fala, eu tenho R$5 aqui, te dá uma nota de 50. E ela já pegou as compras dela e está indo embora. E aí você tem uma decisão a tomar. Você pode falar, ficar com os R$45, ou você pode falar para ela, peraí, seu troco está errado. Certo? Esse discurso que você faz com você mesmo, esse debate, esses microsegundos que você pensa, o que eu faço, isso é moral. É um debate que você faz com você mesmo sobre a melhor forma de você agir, sem ninguém estar vendo. Se de repente você percebe que tem uma câmera em cima de você, já deixa de ser moral. Por quê? Porque tem um fator externo influenciando. Se você ficou com medo depois de alguém ver e tal, então já deixa de ser moral. Por quê? Porque já tem um fator externo. A moral, ela se configura no que você faz sem ninguém estar vendo. Sem ninguém. Se você tivesse certeza que nada ia acontecer com você, o que você faz? Isso é moral. Tá? Então, de novo, pessoal. Ética, inteligência coletiva. A ética é sempre grupal. A ética ela diz respeito às regras estabelecidas por um grupo ou sociedade para melhor convivência entre si. Certo? E a moral é um discurso, é um debate que você faz com você mesmo referente à melhor forma que você irá agir. Certo? Então vamos lá. Essa definição de ética e de moral, ela não é unânime. Tá? E qual que é o problema da ética? Eu vou falar ética porque antigamente não se falava muito em moral, né? Era ética a palavra. Hoje a gente tem esses dois. O Gutz, eu acabei de falar. Elas são semelhantes porque elas dizem respeito a um comportamento, mas a ética ela diz respeito ao comportamento grupal, como você se comporta na sociedade, e moral, como você se comporta com você mesmo quando ninguém está olhando. É óbvio que elas são correlatas. Por quê? Porque se você for alguém ético, se você for alguém que tem uma moralidade particular, você vai ser ético. Então, elas são correlatas. Agora, se você é um cara que é amoral ou imoral, tem uma pequena diferença, mas nesse caso aqui pra gente não faz muita diferença. Se você é alguém imoral ou que é desprovido de moral, amoral, você não vai se importar se você no grupo faz uma coisa errada ou não. Então elas são bem correlatas, elas andam de mãos dadas. Mas hoje, na pós-modernidade, a gente tem uma concepção diferente. Por que eu falo isso? Porque antigamente não se falava em moral, falava apenas em ética, que vem de ethos, do grego. Moral vai vir depois de uma origem latina, certo? Então, beleza. Então, Vênus,
O que acontece? Alguns professores, alguns cursos, eles falam o contrário. É por isso que eu estou falando desde o começo. Não existe um consenso entre os autores, e é isso que dificulta muito hoje. Por quê? Porque o que eu falo aqui por ética e moral, de repente você vai ler um livro ou você chega num curso e o professor fala o contrário. Fala que ética é particular e que moral é o estudo do comportamento e tal. Então você imagina, eu que já estudei em vários lugares de faculdades, pós-graduação, fiz um monte de curso universitário, fiz um monte de curso livre. É complicado porque quando chega na avaliação você precisa responder de acordo com o que o professor daquela instituição te passou. E é bastante complicado isso, porque eu gosto de trabalhar com a definição do professor Clóvis. Por que é tão difícil? Porque nos últimos 2.500 anos o conceito de ética mudou muito. Não existe um conceito hoje que abarque todas as possibilidades em que foram incluídas a ética. E eu já vou começar a explicar o porquê. É a mesma coisa, por exemplo, que eu falar assim para você. Faça uma redação sobre manga. Faça uma redação sobre manga. Aí um de vocês pega e fala assim, a manga é uma fruta e não sei o que lá, e ela tem um caroço assim, e é usada para fazer doce, é usada para fazer suco, e dá para comer verde com sal, faz um sobre a fruta manga. Tá certo? Tá certo. E aí um outro de vocês, um outro aluno chega e fala, a manga é parte da vestimenta que cobre os braços, ela pode ser manga curta, ela pode ser manga longa, ela pode ser 3/4, ela pode estar numa camisa social, ela pode estar numa camiseta. Tá certo? Tá certo também. Por quê? Porque eu não especifiquei que tipo de manga. Então, quando eu falo em ética, eu não tenho como ter uma definição que abarque todos os conceitos de ética dos últimos 2.500 anos. Por quê? Porque mudou muito. É a mesma coisa que eu pedi para você colocar em uma explicação apenas todos os conceitos de manga. Não tem como você dar uma explicação e abordar tanto a manga de camiseta como a manga a fruta manga. Então é importante a gente entender que esse conceito, de acordo com o que o tempo foi passando, ele mudou muito, 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 muito. E a gente vai começar a falar sobre isso, certo? Bom, então o primeiro grande destaque no que diz respeito à ética é Aristóteles. Por que Aristóteles? Porque tanto Platão como Sócrates, eles foram os primeiros a trazer a filosofia para a vida do cotidiano, certo? Mas eles acreditavam que a verdade estava no mundo das ideias, e não aqui. Então, para eles, você tinha que sempre buscar as ideias. Então, o verdadeiro filósofo, para Platão, estava morto. Ele ia conhecer a verdade quando tivesse desencarnado, certo? Aristóteles é o primeiro a escrever sobre ética. Ele tem uma obra chamada Ética a Nicômaco, que é... Ela até escreveu Ética a Nicômaco, que era filho dele, e ele tem um outro livro de ética também muito parecido com o que ele escreveu, a Ética a Nicômaco, que ele vai falando sobre como se comportar. E aí, para Aristóteles, para os gregos, a ética era estar de acordo com o cosmos. O que é isso? Então, para Aristóteles, tudo tinha um telos. Do grego, telos é finalidade, certo? Então, tudo no universo tinha um telos, inclusive nós. Então, nós tínhamos que descobrir o nosso telos, o nosso lugar no cosmos. Nós nascíamos com um lugar no cosmos. E você só seria ético, Então, para os gregos, para Aristóteles principalmente, a ética, a felicidade e a realização pessoal estavam todas ligadas no mesmo conceito, que era encontrar o seu lugar no cosmos. Então você só viveria bem, você só seria feliz, você só seria ético e você só conseguiria ser excelente se você achasse o seu lugar no cosmos. E como que você acha o seu lugar no cosmos? A base da filosofia socrática. Conhece-te a ti mesmo. Então você tinha que prestar atenção em você mesmo, quais as suas habilidades, quais são os seus gostos, para você descobrir o seu lugar no cosmos. A hora que você descobrisse o seu lugar no cosmos, você desenvolveria as plenas habilidades e aí você teria uma vida eudaimônica.
Eudaimonia é a plena realização das suas habilidades para o seu lugar no cosmos. E a gente traduz o português hoje como felicidade. Então a eudaimonia, então o prefixo eu quer dizer bom, é o mesmo prefixo de evangelho, que evangelho o caiu, evangelho seriam as boas notícias. E eudaimonia tem duas palavras no grego. O prefixo eu quer dizer bom e daimon quer dizer espírito. Então, que deu origem à nossa palavra demônio. Então, eudaimonia seria um bom espírito. Você só estaria de bem com a vida, você só viveria bem se você achasse o seu lugar no cosmos, né? E aí você fala assim, mas o meu lugar no cosmos, o universo fala assim, seu lugar no cosmos vai ser, sei lá, pintor de parede. Puxa, mas eu estudei e virei médico. Foda-se, seu lugar no cosmos vai ser pintor de parede. Puxa, mas eu salvei um monte de vida. Foda-se, ninguém pediu. O seu lugar é ser pintor de parede. Puxa, mas as pessoas gostaram. Foda-se. O seu lugar no cosmos é ser pintor de parede. Então, se você quiser ser feliz, se você quiser ser ético, você tem que ser pintor de parede. E qual pintor de parede? O melhor que você puder. O melhor. Desenvolva as plenas habilidades para ser o melhor pintor de parede possível. Aí você começa a integrar o cosmos. E quando você morrer, a sua matéria vai constituir o cosmos, vai constituir as coisas que vêm a seguir. Então você vai ser chifre de vaca, você vai ser grama, você vai ser saco de camelo, enfim, a matéria que constitui, os átomos que constituem o seu corpo hoje, irão permanecer no cosmos se você tiver uma vida eudaimônica, certo? Então esse era o sentido de salvação para a ideologia grega. A sua matéria continuaria. O que vamos combinar não é lá uma salvação que anima muito, né? Quando eu morrer, a minha matéria vai constituir outras coisas. Mas então, o conceito de ética para Aristóteles, o conceito de ética para os gregos era: ache o seu lugar no cosmos. E da onde vem isso? Porque a filosofia helênica, quando a gente fala em helênica, a gente está falando da filosofia grega, a filosofia helênica, ela era ainda muito baseada na mitologia. Porque na mitologia grega, Zeus, ele come duas das suas esposas, Metis e Etis. E ele come gastronomicamente falando, né? Ele engole elas e ele incorpora elas. E uma era a deusa da sabedoria e outra era a deusa da prudência. Então ele passa a ser o ser mais prudente, mais sábio, mais justo do universo, certo? E aí ele coloca cada coisa no seu lugar. E o universo passa a se chamar cosmos. Cosmos, do grego, quer dizer organizado. Então o universo ele não era organizado. Ele era um caos. E ele passa a ser organizado porque Zeus colocou as coisas sobre o lugar. Então se cada coisa tem um lugar no cosmos, é porque Zeus colocou as coisas no seu lugar. Cris Carreal, você está fazendo uma solicitação para entrar. Você está apertando certo essas duas carinhas? Você quer fazer uma pergunta ao vivo? Você quer entrar? Ou é sem querer? Porque as pessoas às vezes pedem, eu deixo entrar, e as pessoas falam, não sabia, foi sem querer. É para entrar ao vivo. Se você quiser entrar ao vivo, dá um joinha aí, eu vejo se quando sobrar um tempinho aqui, eu deixo as pessoas entrarem, tá? Bom, vamos lá então. Foi sem querer. Então tá bom. O que acontece? Então essa é a ideologia do que era a ética para os gregos. Então era estar alinhado com o cosmos, achar o seu lugar no cosmos, fazer parte do cosmos, porque aí você começa a ter um momento de vida que vale por ele mesmo, uma vida plena, satisfatória. Então você vê, Cristiano Ronaldo nasceu para quê? Nasceu para ser jogador de futebol. Desenvolveu as plenas habilidades? Desenvolveu. Então ele tem uma vida ética, tem uma vida eudaimônica. Então ele tem uma vida que vale por ela mesma, e quando ele morrer, a matéria dele vai continuar, certo? Michael Phelps nasceu para ser nadador. Ele é nadador? É nadador. Desenvolveu as plenas habilidades? Desenvolveu. Então ele passa a ter uma vida eudaimônica. Só que nesse pensamento dos gregos, você só ia saber se você teve uma vida ética ou não quando? Quando você morresse. Só lá no final, certo? E aí não adianta muito, vamos combinar, tá? Mas então, o conceito de ética para os gregos era esse. Você vê que é bem diferente do que a gente acredita hoje, do conceito que eu dei, certo? Por isso que é interessante, porque a gente fala muito de ética e a gente não sabe de verdade qual que é o conceito.
Ô, Sistênio, essa página não é minha. Essa página é de um amigo meu. Essa página é de um amigo meu, assim como o professor de filosofia, o professor Cláudio tá aí também, é outro amigo meu, então de vez em quando eu faço live, né, nas páginas dos meus amigos, pra gente poder movimentar, tá? São meus amigos. O que eu ajudo a administrar, eu sou um dos administradores do Filosofia Cética, mas também eu sou o que menos posso, assim, por causa do meu tempo. Página minha única é a minha página pessoal, é o Chileno Gomes _Marcos. Mas essas páginas são sensacionais, tanto que eu tô aqui a convite dos meus amigos, certo? Bom, quando passa Aristóteles, a próxima ideologia, o próximo grande pensador que vai ter uma ideia relevante sobre ética ô Região, você falou o nome dele, eu não falo porque eu não sei se ele gosta ou não. Mas o professor Cláudio eu sei que não se importa de falar. Enfim, o próximo pensador a falar sobre ética é Jesus. E Jesus, ele vai quebrar esse conceito de ética. Por quê? Porque ele vai dizer que não tem nada disso de lugar no cosmos. Não tem nada disso. Por quê? Qual que era o problema que os gregos falavam que você tinha que achar o seu lugar no cosmos? Porque justificava um monte de coisa. Regeu, eu já falei o que é cosmos, né? Cosmos é o universo. Cosmos significa ordenado. Ô Guts, eu estou explicando, na verdade existe uma ética, mas ela foi mudando de sentido com o tempo, é o que eu estou fazendo, eu estou explicando, eu falei primeiro a concepção moderna, que eu gosto de trabalhar, e agora eu estou explicando como que a ideia da ética foi se desenvolvendo na história. Eu só vou ir respondendo aqui as perguntas para depois eu não me perder. Legal. Só para dar marcado aqui, a tua pergunta eu não esqueci, tá, ô Lucas? É que não chegou ainda, os utilitaristas de Kant está bem lá para frente. Bom, o que acontece? Jesus, ele vai dizer que não existe isso de lugar no cosmos. Por quê? Qual que era o problema disso? Porque se você nascia para ser aristocrata, para ser um atleta, para ser um filósofo, beleza, as pessoas iam te seguir. Mas e se você nasceu para ser escravo? O cosmos quer que você seja escravo. Então, para você ter uma vida ética, para você conseguir ser feliz, você tem que ser o melhor escravo possível. Então, quando eu estou em aula, eu desenho um retângulo, ponho um bonequinho, um chapeuzinho e coloco escravo do mês. Certo? Então, você justificava a escravatura. Né? Você justificava a não variação de classes. Se você nascia pobre, você ia ficar pobre pro resto da vida. Se você nascia aristocrata, o que os outros tinham que fazer, como o lugar no cosmos deles era ser pobre, era te servir. Certo? Então essa ideologia dos gregos, ela era boa para quem? Para a classe dominante. Óbvio. Por quê? Porque eles estavam por cima da carne seca. Melhor estudo é a figura de Jesus independente de religião. A escritura mais antiga para se comparar. Ô, Jéssica, eu tenho 2 canais no YouTube. 2 canais. Um é o Chileno Gomes, que é onde depois provavelmente eu vou postar essa live. Ela vai ficar salva aqui no perfil, mas eu vou ver se eu consigo salvar ela no meu celular e postar no meu canal. E eu tenho um outro canal que chama Traduzindo a Filosofia. É um curso de filosofia cronológico que eu dou gratuito pelo YouTube. E eu começo lá na mitologia grega e eu venho construindo conhecimento de forma cronológica, passando pelos pensadores. A aula número 11 é sobre Jesus. É uma aula muito legal. Eu falo por que Jesus é importante para a filosofia, quais foram os conceitos filosóficos que Jesus trouxe, que mudou a história do pensamento, independente se você crê que ele é filho de Deus ou não, se ele existiu ou não, se era um Jesus histórico ou não. Então, quem se interessar, vai lá no Traduzindo a Filosofia e dá uma assistida nessa aula. Pedir para vocês me ajudem a divulgar os meus canais, o meu perfil, Chileno Gomes _Marcos, porque vocês me ajudam. Eu dou muito conteúdo, o conteúdo é todo de graça, e não é de agora, tem muita gente fazendo isso por causa da quarentena, mas eu sempre fiz isso, tem vídeos lá, já faz anos que eu disponibilizo conhecimento de graça, então vocês me ajudarem a divulgar, a curtirem e tal, vocês me ajudam a continuar meu trabalho, certo? Então vamos lá, então Jesus, o que ele diz? Jesus, ele fala, não tem esse negócio de lugar no cosmos. Não, você nasceu para ser escravo? Tem que ser o melhor escravo possível? Não, tá errado isso daí. Ele fala,
Artes de Apolinário, Traduzindo a Filosofia, que está escrito aí, e Chileno Gomes, Gomes com Z, tá? Traduzindo a Filosofia, é um canal, e o outro é Chileno Gomes, Gomes com Z. São os canais no YouTube. E o meu perfil no Instagram, que está no post de chamada, é Chileno Gomes _ Marcos. Bom, o que Jesus diz? Jesus diz, não, todos somos iguais perante Deus. Aí, opa, como assim todos somos iguais? Ele fala, e mais, todos somos filhos de Deus. Então, para quem que o cristianismo se dissipou largamente? Aonde que o cristianismo se esparramou assim de uma maneira absurda? Nas classes inferiores, nos pobres, nos explorados, nos escravos. Por quê? Porque a filosofia helênica, ela favorecia quem? A aristocracia. Porque se eu era rico, se eu era aristocrata, eu nasci com o meu lugar no cosmos, ser aristocrata. Desculpa, amigo, você deu azar, a natureza distribui os dons de forma desigual. Então, você se fudeu. Você nasceu para ser escravo, você se fudeu, eu nasci para ser aristocrata, você tem mais a que me servir. Essa era a ideia da filosofia helênica. Quando Jesus diz que não, a vida ética não tem nada a ver com o seu lugar no cosmos. A ética ela tem a ver com que você seguir o que Deus quer, o que Deus determina. Não tem essa de lugar no cosmos. Aí, opa, o cara que é pobre, o cara que é explorado, o cara que é escravo, o cara fala, peraí, quer dizer que para eu me salvar, eu não preciso ser escravo? Jesus fala, não, não precisa. Basta você se arrepender dos seus pecados e aceitar a Deus. E aí a gente tem a grande quebra na ideologia. Não, é a grande luta das duas grandes ideologias da história, a ideologia helênica, a ideologia grega, com o cristianismo. O Império Romano, ele absorve a filosofia grega, então o idealismo, toda a ideologia grega, ela é replicada pelos romanos, tanto que a mitologia romana ela é exatamente igual à grega. Tá? Então, embora militarmente os gregos tivessem sido subjugados, ideologicamente eles não tinham sido subjugados, nunca foram. Eles vão ser subjugados, na verdade, a partir do ano 312, quando Constantino cristianiza o Império. E aí ele transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Mas não é porque Constantino era bonzinho, porque a mãe dele, a história diz que a mãe dele teve um sonho e não sei o que, e ela era cristã. Não, nada disso. A história era, o cristianismo ele foi perseguido pelos imperadores romanos anteriores a Constantino. O Império Romano estava em decadência. A grande massa da população estava se tornando cristã. Por quê? Porque é uma ideia de salvação muito melhor. Porque Jesus fala assim, não tem esse negócio também de você vai virar saco de cachorro, chifre de boi. Não. Se você for fiel, se você tiver uma vida ética de acordo com Deus, quando você morrer, você vai ficar com Deus. E você não vai só ficar com Deus, você vai ficar com Deus do jeito que você é, com os sentimentos que você é, que você tem, com a consciência que você tem. E mais, você vai estar lá com Deus junto com o seu pai, junto com a sua mãe, com o seu avô, com o seu tio. Se você perder um filho, você vai estar junto com o seu filho de novo e vocês vão viver eternamente. Então, é até covardia. A perspectiva de vida eterna, de salvação do cristianismo, é até covardia com a perspectiva de salvação que os gregos tinham. Porque ela é tão absurdamente melhor, tão absurdamente mais reconfortante, e a ideologia ela era tão melhor em vida. Por quê? Porque em vida ela desobrigava você do seu lugar no cosmos de ser pobre, de ser explorado, de ser escravo. Então ela se disseminou entre as classes C, D, e assim de uma maneira tão grande que chegou uma hora que Constantino, para não perder o poder do Império, ele cristianiza o Império Romano. A Dani diz assim, comecei minha licenciatura em filosofia e uma das coisas que mais amei conhecer foi a filosofia antiga. Eu sou apaixonado pela filosofia helênica, Dani, muito mais do que a moderna, pós-moderna.
Já vou entrar no canal para acompanhar os ensinamentos e salva essa live aqui no Insta. Vou salvar. Mas tudo que eu tô falando aqui eu tenho nos meus canais lá, tá? E eu tô sempre no meu IGTV, no meu perfil, o meu mesmo aqui do Instagram, o Chileno Gomes _Marcos. Eu tenho muitos vídeos no IGTV que só estão aqui no Instagram sobre filosofia. A religião oficial do Império foi em 380, 313 foi o Edito de Milão, ou seja, liberdade de culto. Ah, obrigado, Gustavo. Então eu me confundi com... porque até então antes era proibido, né? Então 313 foi... Muito obrigado. Obrigado. Gente, eu não consigo lembrar tudo, é muita coisa. E eu não faço anotação, eu não faço nada, eu venho e falo. Bom, vamos lá, vamos continuar. O que acontece? Então a gente viu que a ética para os gregos era estar alinhado com o cosmos, e a ética para os cristãos era estar alinhado com a vontade de Deus. E qual Deus que era? Não era os deuses helênicos, os deuses da mitologia grega. Porque os deuses da mitologia grega, eles gostavam de putaria, eles gostavam de sexo, eles gostavam de guerra, eles tinham características muito humanas, né? Para não dizer o antropofagismo dos deuses, a palavra me fugiu agora, que assim, é a representação dos deuses com a figura humana. E o Deus judeu não, porque vale lembrar que Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Quem constrói a teologia da congregação cristã é Saulo de Tarso, que, segundo Atos dos Apóstolos, mudou o nome devido ao encontro com Jesus, um Jesus espiritual, apareceu para ele e tal, e ele passa a se chamar Paulo. Mas quem constrói a teologia da congregação cristã é o apóstolo Paulo. Tanto que todas as epístolas de Paulo são epístolas comportamentais. Como que os cristãos do primeiro século deviam se comportar. Então ele vai unificando antropomorfismo. Muito obrigado, Silvio. Ele vai ensinando os cristãos como eles devem se comportar, certo? Então o cristianismo, ele incorpora o Deus judeu. Só que enquanto o Deus judeu era um monoteísmo de um Deus cobrador, de um Deus duro, de um Deus guerreiro, né? Que é toda a história do Velho Testamento, se baseia num Deus que era rígido, que ele exigia devoção exclusiva, que era olho por olho, dente por dente. O Deus cristão é um Deus de amor. Ele sofre uma transformação, embora teoricamente seja o mesmo Deus, que do aramaico é YHWH, e para o português a gente tem 3 nomes possíveis, 3 traduções, que as 3 são certas, que é Jeová, Yavé ou Javé. Então o mais convencional é usar Jeová, mas a palavra original que se usa para Deus no aramaico antigo eram 4 consoantes apenas, que não tem uma tradução linguística para hoje. Então a gente chama de Jeová. Bom, então Jeová ele sofre uma transformação muito grande do Antigo Testamento para o cristianismo, né? Da concepção judaica para a concepção cristã. E aí, o que passa a ser ético? O que passa a ser ético é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, certo? Então Jesus primeiro ele vai dizer que você tem que fazer o que Deus quer, e aí começa a ideologia, onde se constrói a congregação cristã, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu não achei meu lugar no cosmos. Puxa, mas eu estou desempregado, eu não consegui achar a minha excelência. Não tem problema. Se você acreditar em Deus e amar Ele e for bom com as outras pessoas, a sua vida é ética. Não tem nada a ver com as habilidades pessoais, certo? Vocês conseguem entender a quebra de paradigma? E enquanto os gregos eram uma filosofia que mantinham as castas separadas, porque você nasceu com seu lugar no cosmos, tem que ser assim, e o máximo que você vai conseguir é que a sua matéria incorpore no cosmos. Enquanto os gregos tinham essa ideologia, a ideologia cristã, Jesus vem e quebra esse paradigma. Ele diz que todos são iguais perante Deus, certo? Que todos são filhos de Deus e que a salvação é muito mais que isso. A salvação cristã é do caralho, a salvação cristã é premium, a salvação cristã é mega power 2000 plus, certo? Em comparação com os outros tipos de salvação, beleza? Deixa eu ter outra pergunta. Então os brasileiros são deuses gregos?
Não há tipo de comparação. Não, na verdade, o ser humano é assim, né? O ser humano sempre se envolveu em guerra, sempre se envolveu em sexo, em traição, em usurpação, em abusar do outro. Os deuses gregos não eram justos. Não eram. A própria história da Medusa, ela era uma sacerdotisa e a deusa tinha ciúmes dela, porque ela era muito linda. E aí Poseidon entra no templo, eu não lembro, eu acho que é a deusa Atena, ele entra no templo da deusa Atena, estupra a sacerdotisa, e aí ela chorando, a deusa vem e transforma ela num monstro para ninguém, porque a culpa foi dela que seduziu Poseidon. Então assim, ela foi estuprada e ainda virou um monstro. Os deuses gregos de justos não tinham nada, né? Então, tinham conspirações, o Zeus ele vivia traindo as suas esposas, né? Desculpa, engasguei. Eles se transformavam em animais, eles tinham sexos com animais, sexos com pessoas. Então, os deuses gregos têm uma concepção muito diferente do cristianismo. Os seres humanos eles não foram feitos para adorar os deuses, foram feitos para entreter os deuses, né? Foram feitos. Troia é uma história que é contada por... Caramba, hoje eu estou esquecendo das coisas. Ai, me ajuda aí, por favor. Bom, já lembro o poeta. Troia é uma história e o filme de Troia não tem nada a ver com o livro. Se você pegar a Odisseia, o Homero, obrigado, André, Homero, isso. É um poeta de Homero, porque a gente tem a Teogonia de Hesíodo e a gente tem a Ilíada e a Odisseia de Homero. Então o que acontece? Se você lê a Ilíada e depois a própria Odisseia, que é a continuação, que fala sobre a volta, né, do rei para casa, você vê que os deuses interferiam, os deuses ficavam metade dos deuses de um lado da guerra, outra metade do outro, e eles interferiam, e depois Zeus mandava não interferir mais, aí o outro interferia, então eles gostavam, eles se divertiam, né? Então a ideologia cristã, ela vai tirar isso, ela vai trazer a concepção de um Deus de amor, que até os judeus não conheciam, porque o Deus judeu, ele era um Deus guerreiro, era um Deus ciumento. Então... Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, eu vou mais devagar, porque como geralmente não dá tempo, eu vou acelerando. Bom, a gente chegou só no cristianismo, tem tanta coisa, não vai dar nem tempo para chegar até os dias de hoje. Enfim, vamos passar ao cristianismo. Então a gente viu a filosofia judaica, a gente viu o cristianismo, então a ética ela mudou muito, né? A ética mudou muito da concepção grega para a concepção cristã, certo? Vamos dar um pulo. Ô, Paloma, hoje o tema é ética, mas a gente pode falar sobre Deus. A gente pode fazer uma outra live falando só sobre Deus. Para quem não sabe, eu acabei de escrever um livro. O livro é uma pesquisa exatamente sobre Deus, chama O Deus da Filosofia. Então eu falo como a ideia de Deus tem sido... como Deus tem tentado ser provado pela filosofia de maneira lógica na história. Então, como os filósofos tentaram provar Deus de forma racional, certo? Então, eu começo o meu livro, ele começa na mitologia grega, ele passa por Platão, ele passa por Aristóteles, os estoicos, aí ele entra nos deuses cristãos. O grande parte do livro é sobre os filósofos cristãos, por quê? Porque além deles serem os filósofos que mais construíram essa ideia de Deus, nós vivemos num país ocidental, é um país cristão, então é o Deus que a gente está acostumado a ouvir. Depois eu falo sobre o Deus judaico, o Deus islâmico, que na teoria os três seriam o mesmo Deus, né, o Deus abraâmico. Aí eu entro sobre os cavaleiros do ateísmo, eu falo quais são os filósofos que depois tentaram desconstruir essa ideia de Deus. Eu falo sobre o Deus do brasileiro, como o brasileiro hoje encara Deus, e por fim, no último capítulo, eu falo Deus do professor Marcos, como eu enxergo Deus hoje, né? Como eu vejo toda essa construção, desde a mitologia grega até os dias de hoje. Então, o livro ainda não está em editora, eu terminei de escrever no começo da quarentena. O professor Clóvis de Barros Filho, eu conversei com ele falou que vai escrever o prefácio, então eu estou esperando ele me passar o prefácio, para aí eu decidir editora, decidir essas coisas. Então, vai acompanhando minhas redes,
que provavelmente eu vou fazer, quando eu for fazer o lançamento, o professor Cláudio já me convidou já para fazer na página dele, mas eu devo fazer algumas páginas, eu vou chamar alguns meus amigos e fazer o lançamento online, vou fazer algumas páginas juntos, certo? Tá bem legal. As pessoas que leram o livro, eu mandei para algumas pessoas, todo mundo tem gostado bastante. Então vamos lá. Vamos dar um salto e a gente vai para os utilitaristas. Agora, cadê a pergunta aqui do Lucas? O Lucas diz assim: de que forma os utilitaristas se opuseram à ética kantiana? Eu vou fazer o contrário, tá, Lucas? Primeiro eu vou falar dos utilitaristas e depois eu vou falar sobre a ética kantiana. Bom, o que diz os utilitaristas? Os utilitaristas dizem que a sua ação é ética se ela for boa para a maioria. Como assim? Se eu fizer alguma coisa, e mesmo que essa coisa seja ruim para mim, mas a maioria tenha se beneficiado, eu tenho que fazer. A minha ação será ética, certo? Então, não importa o eu, importa o todo, certo? Então vamos supor que eu deu essa aula aqui para vocês agora. Nós temos 57 pessoas ao vivo agora. E vamos supor que dessas 57, 40 não gostaram da aula. Na aula chata, aula confusa, não sei o quê, dormir e tal, um exemplo. Pode ser? O que diriam os utilitaristas? A minha aula foi ética ou não? Então, para os utilitaristas, a minha aula não foi boa. A minha aula não foi ética. Por quê? Porque eu não agradei. Porque eu não tive... A grande maioria não gostou, certo? Só que aí, daqui um ano, vocês vão prestar um concurso, vão fazer o Enem, vão entrar... E aí vocês lembram dessa minha aula hoje. E desses 40 que não gostaram, 30 falam: puta, eu só consegui um emprego, só consegui passar na prova porque aquele dia o professor Marcos tal. E aí a minha aula passa a ter valor, certo? Então o que acontece? O 365, o Clóvis de Barros Filho, ele foi meu professor, me ajudou muito quando eu comecei da palestra, quando eu comecei da aula, e ele agora, como é meu primeiro livro, ele falou que vai escrever o prefácio para mim. O que acontece? Para os utilitaristas, o que vale é a maioria. Então vamos supor, se vocês não gostaram da minha aula agora, 40, mas daqui um ano vocês passam a gostar porque ela foi útil, ela passa a ser ética, ela passa a ser boa. Ou aqueles 17 que gostaram, eles começaram a ensinar outras pessoas e no final mais de 300 pessoas se beneficiaram porque aqueles 17 que gostaram, e aí o que acontece? A minha aula passa a ser ética, por quê? Porque ela beneficiou o maior número de pessoas. E Kant olha isso e fala: tá errado, não pode estar certo. Como que a minha ação, como que eu posso saber se a minha ação é ética me baseando no que os outros acham? Não pode estar certo isso. Vocês não veem que tem alguma coisa errada? Como que eu posso saber se eu estou agindo bem? Eu vou ter que esperar até o resto da vida para saber se uma ação minha foi boa ou não, se as pessoas gostaram ou não? Então, exatamente, Paloma, o que vale para os utilitaristas é a maioria, só que essa maioria ela é subjetiva. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha um governo honesto, que queira realmente mudar nosso país. Vamos supor que o governante tome medidas para que o Brasil, daqui 50 anos, seja uma nova China, um novo Estados Unidos. Pode ser? Foi o que aconteceu na Finlândia, foi o que aconteceu na China, foi o que aconteceu em uma série de países que eram subdesenvolvidos e hoje são países do primeiro mundo, certo? As medidas emergenciais agora, elas são muito ruins para o povo que vive agora. Muito ruins. Por quê? Porque vai ter que cortar um monte de coisa, um monte de benefício, vai ter que estruturar a caixa do país, vai ter que investir pesado em educação. Vai ter que investir... Então, assim, o resultado positivo, ele só vai ser visto daqui 50 anos. Então, se você perguntar se as pessoas gostaram do governo agora, elas vão dizer: não, esse governo foi uma bosta, esse governo ele travou o nosso dinheiro, ele acabou com o nosso livre comércio, a gente não conseguiu não conseguia uma série de coisas. Enfim, não sei, estou dando um exemplo. Só que daqui 50 anos, todas as gerações que virão para frente vão ser gerações que vão viver num país com segurança, com educação, com saúde, com uma economia forte, um país mais ético.
Então, se você parar para pensar do ponto de vista utilitarista, agora a ação é ruim. Mas à medida que os séculos forem passando, que os anos forem passando, ela vai se tornar uma ação boa. E Kant fala, tá errado. Porque agora é uma ação ruim porque a maioria odiou. Mas à medida que o tempo for passando, forem vivendo mais pessoas e elas gostarem, ela passa a ser uma ação boa. Tá errado. Não pode estar certo. E Kant diz que é o contrário. Kant é chamado de filósofo intencionalista. Por quê? Porque para Kant o que vai determinar se a ação é ética ou não é a intenção. Então Kant, embora ele fosse cristão, ele tira a responsabilidade de Deus e traz para o ser humano. E para isso, ele faz uma distinção entre desejo e vontade. Se você olhar no dicionário hoje, desejo e vontade é a mesma coisa. Mas para Kant, desejo é manifestação corpórea. Então, o que eu desejo, eu não tenho controle. Eu não tenho controle do que eu desejo, certo? Mas a vontade é o resultado intelectual do que eu decido fazer com o meu desejo, certo? Então, quando eu estou em classe, eu costumo brincar, eu falo assim, eu sou professor de filosofia, mas eu tenho uma empresa de segurança. Eu cuido de 15 casas noturnas aqui em São Paulo. Sou especializado em casa noturna, eu trabalho há quase 20 anos na noite. Então, eu falo assim, quando eu saio na balada, eu tenho desejo de comer todo mundo. Um monte de gente bonita, um monte de mulher nova. Desejo, manifestação corpórea. Mas por vontade, porque eu sou um cara comprometido, porque eu não acho certo, porque não sei o que, blá, 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 eu decido não fazer. Entendeu a diferença? Então desejo é o que o corpo sente. Não tem como você controlar, não é passível de julgamento moral o desejo. Por quê? Porque o corpo sente. Você não tem culpa do que o corpo sente. Mas a vontade é o resultado de uma equação intelectual do que você vai fazer com o desejo ou não. Então a vontade é responsabilidade sua. Então Kant, ele tira a ética de Deus, a ética cristã, mesmo ele sendo cristão, a responsabilidade de Deus, de você fazer o que Deus manda, e ele traz para o ser humano. E ele fala, a mesma ação pode ser ética ou não, dependendo da intenção da pessoa. Então, por exemplo, se você tem uma tia doente e você vai cuidar da sua tia doente, a ação é ética? Se você sai na balada com seus amigos e aí uma menina começa a te dar mole e você tem namorado, e aí você não trai a namorada, é ético ou não é? E Kant vai dizer, depende. Como depende? Se ele não traiu, ele é ético. Kant vai dizer, não, depende. Como depende? E aí Kant estabelece dois conceitos, que é o agir por dever e segundo dever. Então, se você não trai a sua namorada, porque você acha que é o certo, porque vocês têm uma relação monogâmica, como diz o professor Clóvis, monopeniana, monovaginal, vocês convencionaram que o sexo era só entre vocês dois, e você não trai porque você acha que isso é o certo, você foi ético, você agiu por dever, certo? Beleza. A mesma situação, a menina lá, tá, e você olha e fala assim, olha, eu vou, hein, ó. Aí você começa a pensar, puta, mas se de repente minha namorada ficar sabendo, se tiver alguma amiga dela aqui, aí ela vai terminar comigo, eu não vou ficar nem com uma nem com outra, e eu vou, ó, me fuder. Então o que você faz? Você não trai. E aí para Kant, você está sendo ético ou não? Para Kant, não está sendo ético. Pô, mas você não traiu igual, não. Mas você não traiu porque você achava que era o certo não trair. Você não traiu porque você ficou com medo de se fuder. Você ficou com medo da sua namorada descobrir. Porque se você tivesse certeza que ela não descobriria, que ninguém saberia, você traía. Então você não agiu por dever. Você agiu segundo o dever. Agiu igual, mas não foi igual, não foi a mesma coisa. Porque o dia que você tiver certeza que ninguém vai descobrir, você vai fazer a coisa errada. Certo? Então, como você sabe se a coisa que você vai fazer tem que ser certa ou não? E aí Kant estabelece um conceito que é uma máxima da ética na história da filosofia, que é o imperativo categórico. Kant diz assim, haja de tal maneira a querer que a sua ação se torne uma lei universal. O que isso quer dizer? Tudo que você for fazer, você pensa, e se fosse uma lei universal, todo mundo agir igual a mim? Então, eu saio na balada,
e eu vejo uma menina que tá me dando mole, e eu traio a menina, eu traio a minha namorada, o mundo vai ser melhor ou pior? Puxa, depois alguém vai falar, minha namorada vai descobrir, eu vou acabar perdendo a minha namorada, ela vai chatear, as famílias que eram amigas vão ficar bravos, os pais dela vão ficar bravos comigo, os amigos vão separar, enfim, vai ser uma bosta. Se todo mundo no universo, se todo mundo na Terra, quando namorasse ou fosse casado, traísse as mulheres, não ia ser melhor o mundo? Não. Então não faça. Vamos fazer a prova contrária? Haja de tal maneira a querer que a sua ação se torne uma lei universal? Não, eu não traio minha namorada. Como seria o mundo se ninguém traísse, se você... Então as pessoas iam confiar nos seus parceiros, elas iam poder sair de balada sozinhas com os amigos, porque não seriam traídas, as relações seriam melhores, elas seriam mais estáveis, o mundo seria melhor? Sim, seria. Então faça. Certo? Então, Kant, ele propõe uma maneira de, em qualquer situação, você saber se a sua ação é ética ou não. Então, para isso, o que vale é a intenção. Por isso que Kant, ele é conhecido como um filósofo intencionalista, enquanto os utilitaristas, eles eram consequencialistas, ou seja, a ética da ação dependia das consequências da ação. Das consequências, se as pessoas gostavam ou não, se fez o bem para a maioria ou não. Enquanto para Kant o que vale é a intenção. Então Kant é considerado o pai da ética moderna. Ele inaugura, então Kant é um filósofo do século XVIII, então na verdade a modernidade começa com Descartes, né, em 1600, mas o primeiro filósofo moderno na filosofia é considerado Descartes, em 1600, mas muitos autores pensam que de fato quem inaugura a modernidade de forma a trazer responsabilidade para o homem, né, esse antropocentrismo do homem de ser responsável por si, é Kant, embora ele fosse cristão. Certo? Pessoal, deixa eu ver as perguntas aqui, porque a gente está bem no finalzinho, falta 2 minutos. O que é a vida? Pessoal, eu estou falando sobre ética. Eu não vou falar de outros temas, porque senão não dá. Um policial que mata para sobreviver está sendo ético? Aí, então, a gente vai ter que chegar bem na modernidade. Faltam 2 minutos para acabar. Eu não vou conseguir entrar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ontem eu fiz 2 lives seguidas. Foram 2 horas de live, eu não dormi nada, eu tô bem cansado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com o Gustavo, tá? De semana que vem a gente continuar essa live. Então eu vou deixar ela salva, eu vou tentar baixar agora e postar no meu YouTube também, no Chileno Gomes, tá? Eu vou ver se eu consigo de repente salvar até no meu Instagram, do IGTV, vamos ver se eu vou conseguir ou não, mas no YouTube vai estar salvo. Então a gente falou sobre a ética dos gregos, a gente falou sobre a ética cristã, a gente falou sobre os utilitaristas e sobre Kant. Então, falta 1 minuto para acabar a live, eu não vou conseguir continuar. Eu vou marcar com o Gustavo, ver se semana que vem, de repente até no mesmo dia, na próxima segunda-feira, a gente faz de novo e dá continuidade. Pode ser? Vão acompanhando meus canais, divulguem entre os amigos, joguem nos grupos de estudantes, nos grupos de filosofia. Podem me chamar no inbox, no direct, que eu respondo todo mundo. Posso demorar um pouco, às vezes eu não consigo responder na hora, porque eu tenho muita coisa a fazer, tenho 2 filhos pequenos, enfim. Mas eu respondo todo mundo. Todo mundo. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Obrigado ao Gustavo aí por ter me convidado a fazer a live aqui na página dele. A gente decidiu meio que em cima da hora. A presença do professor Cláudio da página Um Professor de Filosofia. Qualquer dúvida, podem me procurar, ou podem procurar qualquer um deles, que eles têm o meu contato, eles têm os meus canais, eles têm a minha página, se vocês não lembrarem, eles vão estar passando a vocês e eles podem ajudar também. Se eles não puderem ajudar, eles me passam, ou eles me mandam, a gente conversa, porque ninguém sabe tudo, a gente vai se ajudando, tá certo? Eu tenho bastante vídeo, Tuts, no YouTube. Eu tenho texto também, eu tenho alguns textos na minha página, no meu blog, que é www.pensando.com.br www.pensando.com.br. Lá eu tenho uns textos bem legais também que eu falo sobre ética, tá bom? Pessoal, muito obrigado, adorei todos vocês aqui e uma boa noite. Até a próxima.